E aí, galera massa do Deu a Louca na Matemática! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Jefferson e hoje daremos continuidade à nossa série de aulas sobre MMC e MDC. Especificamente, iremos estudar aí a resolução de problemas utilizando estas técnicas. Não é nada diferente do que já fizemos até agora, beleza? Para você que caiu de gaiato aqui neste vídeo, primeira vez no meu canal, deixo aqui nos cards deste vídeo as aulas anteriores sobre este assunto. Então, sem mais delongas, solta a intro e vamos à nossa aula! Bom, galera, na aula anterior eu deixei para vocês 3 exercíciozinhos, certo? Para a gente obter o MMC e o MDC. Então, a letra A pedia para vocês determinarem o MMC de 6, 5 e 20. Acompanhem o mouse, certo? Então, ó, para obter o MMC e o MDC, a gente precisa decompor, fazer uma decomposição simultânea desses números, certo? Então, eu já fiz a decomposição aqui. Mas a gente percebe que entre os números 6, 15 e 20, o menor número primo que divide eles é o número 2. Então, eu já comecei a decomposição pelo fator primo 2, beleza? 6 por 2 deu 3, 15 não é divisível por 2. Eu repeti, 20 dividido por 2 deu 10. A gente percebe que ainda existe o 3 e o 15 não é divisível por 2. Ô professor, e por que o senhor ainda continua dividindo por 2? Porque entre esses três números ainda existe um cara, o número 10, que é divisível por 2. Por isso eu continuei dividindo por 2, certo? Então 10 por 2 deu 5. O 3 e o 15 eu repeti porque ambos não são divisíveis por 2. Então aqui a gente percebe que a gente tem o número 3, o 15 e o 5. Aí eu usei o fator primo 3. Você poderia perguntar por quê, né? Se 5 divide 15 e divide 5. Mas a gente está interessado sempre, pessoal, em procurar o menor primo possível. Aqui a gente tem que o número 3 e o número 5 são números primos e eles dividem ao menos um desses três números. 3, 15 e 5, certo? Só que o menor entre 3 e 5 é o número 3. Então, a gente usa o fator primo 3, beleza? Sempre nesta ordem, do menor para o maior. 3 dividido por 3 deu 1. 15 dividido por 3 deu 5. 5 dividido por 3 não dá, a gente repetiu. E o próximo fator primo que divide esses caras aqui, acompanha o mouse, é o número 5. Então, 1 dividido por 5 não dá, repete. 5 dividido por 5 deu 1. E 5 dividido por 5 deu 1 também. Terminou nossa decomposição. Para encontrar o MMC, basta multiplicar os fatores primos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. E 12 vezes 5, 60. Então, o MMC de 6, 15 e 20 é 60, ou seja, o menor múltiplo que a gente pode encontrar que é divisível por 6, 15 e 20 ao mesmo tempo é o número 60. Para encontrar o MDC, a gente vai observar nos fatores primos qual foi os fatores que dividiram ao mesmo tempo todos os três números. Então, o primeiro fator 2, fator primo 2, acompanha o mouse, ele dividiu apenas o número 6 e o número 20. O próximo só dividiu o número 10. O 3, ele dividiu apenas o número 3 e o número 15. E o 5, ele dividiu apenas o número 5. 1 não é divisível por 5, então a gente repetiu. Ô professor, e agora? Nenhum dos fatores primos dividiu simultaneamente os caras. Isso indica, pessoal,
que esses três números não possuem divisores em comum, certo? Então, neste caso, o único divisor comum e maior possível que a gente vai encontrar é 1. Então, o máximo divisor comum, nesse caso, vai ser 1, beleza? A letra B, a gente estava lá interessado em determinar o MMC e o MDC dos números 32, 48 e 60. Então, a gente, para encontrar isso, a gente tem que decompor, beleza? Fazendo a decomposição, o primeiro fator primo que divide 32, 42, 48 e 60 é o fator primo 2. 32 dividido por 2, 16. 48 dividido por 2, 24. 60 dividido por 2, 30. A gente percebe que ainda existe um dentre esses três caras, ao menos um, que é divisível por 2. A gente continua a divisão por 2. 16 dividido por 2 deu 8. 24 dividido por 2 deu 12. 30 dividido por 2 deu 15, beleza? A gente percebe que ao menos um desses três números, 8, 12 e 15, ainda continua sendo divisível por 2. Então a gente repete, só para de dividir por um fator primo quando não existir nenhum cara que é divisível por ele. Se houver ao menos um, então a gente continua dividindo por 2. 8 dividido por 2, acompanha o mouse. 8 por 2 deu 4. 12 por 2, 6. 15 por 2 não dá, repetimos. Ainda existem caras, números que são divisíveis por 2. 4 dividido por 2 deu 2. 6 dividido por 2, 3. 15 por 2 não dá, repetimos. Ainda existe o número 2 que é divisível por 2. Então a gente continuou decompondo por 2, beleza? Então 2 dividido por 2 deu 1. 3 dividido por 2 não dá, repete. 15 dividido por 2 não dá, repetimos. Qual é o próximo fator primo? A gente percebe que não existe nenhum cara aqui, ó. 1, 3 e 15 não é divisível por 2. Então a gente tem que procurar o próximo fator primo e menor possível que divida ao menos um desses caras. Então o menor possível que divida o número 3 ou 15 é o número 3, beleza? A gente poderia escolher o 5. Sim, porque o 5 ele divide apenas o 15, né? O menos 1. Só que 5 é maior que 3. Então a gente está interessado no fator primo, no menor primo possível. Então neste caso é o 3. 1 dividido por 3 não dá, repetimos. 3 dividido por 3 deu 1. E 15 dividido por 3 deu 5. O próximo fator primo que divide ao menos um desses caras é o número 5. 1 dividido por 5 não deu, repetimos. 1 por 5, repetimos, que não dá para dividir 1 por 5. E 5 dividido por 5 deu 1, beleza? Tranquilo. Para encontrar o MMC, a gente vai multiplicar todos os fatores primos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32, ó, vai ser 32 vezes 15, concordam? Porque 3 vezes 5 aqui dá 15, beleza? Então a gente vai ter que o MMC vai ser 32 vezes 15, certo? Que dá 480. Então o menor múltiplo possível, que é divisível por 32, 48 e 60 ao mesmo tempo, é 480. E o MDC, a gente vai observar nos nossos fatores primos quais são os fatores que dividiram simultaneamente todos os três números. Então, primeiro, o número 2, o número primo 2, ele dividiu todos os caras. Ó. A gente percebe aqui na decomposição que 32 dividido por 2 deu 16, 48 por 2 deu 24, 60 por 2 deu 30. O segundo fator primo também ele dividiu todos os três números. 16 por 2, 8, 24 por 2, 12, 30 por 2, deu 15. E a gente percebe que a partir daqui, os fatores primos, nenhum divide todos os três ao mesmo tempo. O 2, observa aqui o mouse, ele dividiu apenas o 8 e o 12. Esse próximo fator, o 2 também, dividiu apenas o 4 e o 6. Esse 2 dividiu apenas aqui o número 2, ó. O número 3, o fator primo 3, ele dividiu apenas o número 3 e o 15. Não dividiu o 1.
Então, para entrar no nosso ranking de MDC, o número tem que dividir todos os três ao mesmo tempo. Então, neste caso, os únicos dois fatores primos que dividem todos os três números ao mesmo tempo é o número 2. Então, o MDC, neste caso, vai ser o menor ou maior? Vai ser o maior, né? O maior divisor comum possível. Então, neste caso, o maior divisor possível é o 4. A gente vai multiplicar os dois fatores primos. 2 vezes 2 deu 4. Então, o MDC de 32, 48 e 60 é o número 4. Neste tipo de problema, a gente vai perceber que a obtenção do MDC é bem simples, né? Basta multiplicar os dois. Mas a gente vai perceber no nosso decorrer da aula que nem sempre, dependendo do contexto em que a situação está inserida, nem sempre a gente vai obter o MDC multiplicando os fatores primos que dividem simultaneamente os caras, todos os caras, beleza? Mas vamos lá para a letra C. Letra C a gente pedia para vocês encontrarem o MDC de 24, 32 e 56. Então, para não prolongarmos, eu fiz a decomposição, como vocês podem observar. O MDC vai ser a multiplicação de todos os fatores primos, certo? O MDC vai ser 504. E o MMC vai ser justamente o produto dos dois fatores primos, eu deixei circulado aqui, que dividem ao mesmo tempo todos os três números. Então, 2 vezes 2, o MDC também vai ser 4. Vamos lá para o assunto da aula de hoje. Prestem atenção no tio Jeff. É bem fácil, beleza? Então, a gente vai entrar aqui na resolução de problemas utilizando MMC e MDC. Então, de um lado, eu tenho problemas que envolvem MMC. Então, nesses problemas, a gente sempre vai ver, quando a gente lê o problema e for interpretar, a gente tem que destacar estas frases que sempre vão aparecer. Ao mesmo tempo, simultaneamente e de tanto em tanto, entre aspas. Por exemplo, de 5 em 5 minutos, fulano faz isso. De 10 em 10 minutos, ciclano faz isso. Então, assim, sempre a gente vai ver essa relação de tanto em tanto, certo? Sempre a gente vai ver problemas que são resolvíveis por MMC, essas palavras, ao mesmo tempo e simultaneamente. No caso do MDC, máximo divisor comum, os problemas eles sempre irão nos dar uma ideia de divisão. Agora, dividir, certo? Grupos de coisas, eu quero dividir grupos de coisas distintas em partes iguais. Eu tenho quantidades distintas, mas quero dividir essas coisas em partes iguais sem deixar resto. Não pode sobrar nada. Então, os problemas, eles sempre vêm nos dando essa ideia, certo? De dividir coisas em partes iguais sem deixar sobra. Esses problemas a gente vai resolver utilizando o MDC. Focou? Beleza? Tranquilo. Vamos para o próximo slide e resolver alguns problemas utilizando MMC e MDC. Beleza? Vamos lá. No primeiro problema a gente tem assim, ó. Vovô foi viajar com a turma da melhor idade do bairro, certo? O número de pessoas está entre 60 e 100. Então, o vovô ele foi viajar, a gente pode interpretar aí essa parte inicial, que ele foi viajar com um grupo de idosos, né? Pessoas da melhor idade. E o número de pessoas que estava nessa viagem estava entre 60 e 100. Essa informação é muito importante, beleza? Então, o número de pessoas que estavam viajando com o vovô era 60 a 100 pessoas, certo? Quantos haviam na viagem? Ou seja, quantas pessoas haviam na viagem se a gente pode contar as pessoas de 8 em 8 e de 10 em 10. Olha aí, ó. Volta aqui no slide anterior. Olhando os dois grupos, MMC e MDC. Onde é que esse problema se encaixa? A gente pode contar a quantidade de pessoas de 8 em 8, de 10 em 10, de tanto em tanto MMC. Então a gente vai, ó, contando o primeiro grupo de 8. Fez isso. O próximo grupo vai ter o quê?
12, né, não? Vai ter 16, perdão. Né, de 8 em 8, então o primeiro grupo tem 8 pessoas, o segundo, ele já somou ali, deu um total ao todo de 16 pessoas, depois ele somou mais 8, e o total deu quanto? 16 mais 8, 24. Então percebe que 8, 16, 24 são múltiplos de 8, e o próximo grupo ele contou de 10 em 10. Então o primeiro grupo de pessoas que ele contou 10. Depois ele contou mais 10, 20. Depois ele contou mais 10, 30, mais 10, 40, mais 10, 50. E todos esses caras são múltiplos de 10. Então, este problema, de tanto em tanto, indica uma resolução por MMC. Então, a gente vai elencar os grupos, né? Os múltiplos de 8 e os múltiplos de 10. Fazendo isso, tá aqui, ó. Os múltiplos de 8. De 8 em 8, certo? 8, 16, 24, 32, 40, 48 e por aí vai, de 8 em 8. Os múltiplos de 10 em 10. 10, 20, 30. E olhando para esses dois conjuntos, o múltiplo comum, o menor múltiplo comum que a gente consegue perceber aqui entre 60 e 100 é 80. Então, o múltiplo que está entre essas quantidades de pessoas, um número aproximado de 60 a 100 pessoas, é o múltiplo 80. E ele aparece tanto no conjunto de múltiplos de 8, quanto no conjunto de múltiplos de 10. Beleza? Então a resposta é 80 pessoas. Nesta viagem haviam 80 passageiros. Beleza? Tranquilo? Então a gente, até o momento, não usamos esse problema, não foi necessário recorrer à decomposição em fatores primos. Então vamos ver aí, né, no próximo exemplo, um caso que a gente tenha que recorrer aí à decomposição, beleza? Então vamos lá, ó. Segundo exemplo, a gente tem o seguinte, ó. 3 luminosos acendem em intervalos regulares, ou seja, eles sempre vão acender neste mesmo tempo, beleza? O primeiro, ele vai acender a cada 20 minutos, ou seja, de 20 em 20 minutos. O segundo, a cada 24 segundos, de 20 em 24 segundos, beleza? De 24 em 24 segundos. E o terceiro, a cada 30 segundos. Então, ele acendeu a primeira vez nos 30 segundos. Quando é que ele vai acender de novo, a segunda vez? 60 segundos. A terceira, 90 segundos. Então a gente percebe que neste problema de cara, a gente vê ali a relação de tanto em tanto. Então a gente vai resolver pelo MMC. Além disso, se a gente continuar lendo o problema, a gente vai perceber que realmente é por MMC. Ó. Se em um dado instante os três acenderem ao mesmo tempo, olha aí, ó, depois de quantos segundos os luminosos voltarão a acender simultaneamente. Então, neste problema, a gente vê aí a relação de tanto em tanto, vê a palavra ao mesmo tempo e simultaneamente. De cara, a gente já consegue dizer que esse problema se resolve por MMC. Então, a gente vai decompor e vai obter o MMC desses números. Mas, fazendo pelo método de elencar todos os múltiplos de 20, 24 e 30, a gente consegue também resolver. Ó. Fazendo isso, o conjunto de múltiplos de 20, 20, de 20 em 20, 20, 40, 60, 80, 100, 120 e por aí vai. De 24, 24, 48, 72, 96, 120, 144 e por aí vai. Os múltiplos de 30, 30, 60, 90, 120. Então, olhando para esses três conjuntos de múltiplo, a gente percebe que existe um múltiplo comum, né? O primeiro múltiplo comum menor, né? Então, 120 seria a nossa resposta. Então, depois de 120 segundos, esses três luminosos iriam acender ao mesmo tempo. Como é que a gente faz isso decompondo? Então, ó, a gente vai decompor 20, 24 e 30. Então, a gente percebe que o menor primo que divide eles é o 2. 20 dividido por 2, 10.
24 por 2, 12 e 30 por 2, 15. Ainda existem números que são divisíveis por 2? Sim, então a gente continua dividindo por 2. 10 dividido por 2 vai dar 5, 12 dividido por 2, 6 e 15 por 2 não dá, a gente vai repetir. Existe algum cara que é divisível por 2? Sim, o número 6. Então a gente continua dividindo por 2. 5 por 2 não dá, repetimos. 6 dividido por 2 deu 3. 15 dividido por 2 deu 15. Não dá para dividir 15 por 2, então a gente repetiu, beleza? Qual é o próximo fator primo que divide ao menos um desses caras? Tem que ser o menor, beleza? Você poderia pensar aí no 5. Só que a gente percebe que tem um número 3 que divide o número 3. Então a gente vai usar o número primo 3, beleza? Que ele é o menor possível. 5 não dá para dividir por 3, a gente vai repetir. 3 dividido por 3 vai dar 1 e 15 dividido por 3 dá 5. Agora sim eu uso o fator primo 5, porque ele divide o número 5, beleza? Então 5 por 5 vai dar 1. 1 por 5 não dá, repete. 5 dividido por 5 vai dar 1. Terminamos a nossa decomposição. Para obter o MMC, que eu sei que esse problema vai ser resolvido por MMC, basta multiplicar todos os fatores primos. 2 vezes 2, acompanha o mouse. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 8 vezes 3, 24. E 24 vezes 5, 120. Morreu o boi. Então, MMC entre 20, 24 e 30 é 120. Vamos a um próximo problema. Então, esse aqui a gente resolveu aí, ó, por MMC. Quarto problema. Para o casamento de sua filha Bernadette, Dona Fátima encomendou 100 rosas, 50 margaridas e 25 cravos. Ela quer fazer arranjos de flores para enfeitar o salão de festas, sem deixar sobrar nenhuma flor. Não pode sobrar resto, gente. Não pode sobrar resto. Então, de cara, a gente já percebe que é um problema que vai ser resolvido por MDC. Mas vamos continuar a leitura. Todos os arranjos devem ser iguais. Ou seja, devem ter rosas, margaridas e cravos, e numa mesma quantidade. E, para isso, devem ter o mesmo número de rosas, de margaridas e também de cravos. Olha aí, ó. Mesmo número. Vou dividir em grupos, certo? Só que cada grupo vai ter que ter a mesma quantidade. Quais são esses grupos aqui? No caso, grupo de rosas, de margaridas e de cravos. Vou ter que dividir esses grupos de coisas, essas quantidades diferentes, em partes iguais. E eu quero montar arranjo com essas partes, juntando essas partes. Então, desejando montar o maior número possível de arranjos. Quantas flores Dona Fátima deve colocar em cada um? Então, eu deixei marcado aqui de vermelho as partes importantes do nosso problema. Então, eu quero que a gente foque aqui nessa última frase, ó. Desejando montar o maior número possível de arranjos. Foca nisso que a gente vai utilizar para concluir a nossa questão. Então, a gente vai decompor. A gente já sacou que esse problema vai ser resolvido por MDC. Agora, basta só decompor, certo? Para encontrar o MDC. Decompondo 100, 50 e 25, a gente percebe que o menor primo que divide ao menos um deles é o número 2. 100 dividido por 2 vai dar 50. 50 dividido por 2, 25. 25 dividido por 2 não dá, a gente vai repetir. Ainda existe números divisíveis por 2? Sim, o número 50. Então a gente continua dividido por 2. 50 por 2 vai dar 25. 25 por 2 não dá, repete. E 25 por 2 também não dá, a gente vai repetir. E agora, qual é o menor primo que divide 25? O número 5. Então, 25 dividido por 5 vai dar 5, beleza? Então, qual é o próximo que divide 5? O próximo primo que divide 5? O menor possível, 5, não é não? Beleza. Menor e diferente de 1. Isso é importante.
tem que ser menor e diferente de 1. 5 dividido por 5, 1. Então, terminamos a nossa decomposição. Para encontrar o MDC, a gente vai observar os fatores primos que dividiram simultaneamente todos os caras. Então, primeiro, ele dividiu apenas o número 100 e o número 50. O segundo, ele dividiu apenas o número 50. O número 5, ele dividiu todos os 25. Ele dividiu todos. E o número 5 aqui dividiu todos os caras. Agora, preste atenção no truque, que aí você poderia dizer, né? Ah, professor, então o MDC vai ser 5 vezes 5, que vai dar 25. Você poderia muito bem dizer isso. E estaria certo, pelo que aprendemos. Só que ele não é o menor possível, gente. O menor possível é 5. O maior, o MDC é o máximo divisor comum, a gente sabe que é 25. Só que ele quer grupos que seja possível montar uma maior quantidade de arranjos. Então, neste caso, interpretando pelo nosso problema, Dona Bernadette, Dona Fátima, ela quer montar arranjos numa maior quantidade possível. Então, se eu dividir aí 100 rosas, 50 margaridas e 25 cravos por 25, que seria o MDC, a gente vai perceber que a gente vai ter apenas quantos grupos? Quantos arranjos? A gente teria poucos arranjos se fosse 25. Então, a possibilidade que a gente tem de montar o maior número de arranjos é se a gente tiver em cada arranjo 5 rosas, 5 margaridas e 5 cravos. Então, neste caso, interpretando o nosso problema, o MDC vai ser 5, beleza? Então, cada arranjo terá 5 rosas, 5 margaridas e 5 cravos. Resolvemos esse problema utilizando a técnica de MDC. Então é isso, pessoal. Se você gostou da aula de hoje, deixe seu like, compartilhe com os colegas. E é isso, pessoal. Quem ainda não é inscrito, não perca a oportunidade, se inscrevam no meu canal. Então, grande abraço do tio Jeff e até a próxima. Tchau!